Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma semana de vídeos, ontem não gravamos, mas vamos aqui falar de um assunto muito importante. Você já viu aquele ditado, quem cala, consente? Com certeza você já ouviu, você também já falou, e é um ditado muito antigo. E eu sempre venho alertando aqui nos vídeos para que as pessoas, quando elas pronunciarem um ditado ou ouvirem, elas raciocinem sobre o verdadeiro significado desse ditado. Será que quem cala realmente consente? Porque isso foi ensinado há muito tempo. É um ditado muito antigo, né? Quem cala consente quando a pessoa está numa situação em que ela não expõe a opinião dela, em que a pessoa que está envolvida naquele conflito às vezes não fala e talvez passe uma impressão de que ela está concordando com o que está acontecendo ali, com a justiça ou com a injustiça. Dá a impressão que a pessoa está de acordo com o que está sendo contratado ali. Só que vamos explorar um pouquinho mais essa frase e eu vou falar para você que existem muitos motivos pelos quais as pessoas calam, mas não quer dizer que elas estão consentindo. Elas estão caladas por alguns motivos. Primeiro, tem pessoa que se cala, gente, para evitar conflito. Às vezes existe aquele momento, né? Quantas vezes já aconteceu com as pessoas com quem você convive, uma discussão na rua, no trânsito, em família, que tá todo mundo com a emoção, a flor da pele, os ânimos exaltados, né? Porque você sabe quando tá havendo uma discussão com duas ou mais pessoas, principalmente quanto mais envolve pessoa, mais a discussão fica acirrada. Então os ânimos das pessoas estão tão exaltados, a emoção tá lá em cima, o raciocínio tá lá embaixo. Às vezes a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado. Tem gente que às vezes se mete e não tem nada a ver com o que está acontecendo, está chegando agora. Às vezes aquelas pessoas se calam, ou em uma determinada pessoa que se cala ali, não é, gente, porque ela está consentindo. Às vezes ela está querendo evitar um conflito maior. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, quando está acontecendo uma discussão, uma briga, né, em família. Para que coisa pior, né, gente? Briga em família, que envolve sentimento, afinidade, afeto, briga entre marido e mulher, briga no ambiente de trabalho, briga na rua, numa academia, em qualquer episódio, né? Essa frase a gente tem que raciocinar. Vai ter alguém que vai precisar calar. Não porque está consentindo, porque de repente falar ali naquele momento, gente, é muito perigoso. Você sabia que quando há muita gente brigando, muita gente falando, cada hora uma coloca uma opinião, e a gente já vê que aquele debate, aquela discussão, aquela abordagem já está deixando todo mundo nervoso. Já não é mais uma conversa mansa e pacífica. Quanto mais tem gente falando, mas coloca lenha na fogueira. A pessoa, gente, que cala, não é porque consente. Às vezes ela demonstra uma grande sabedoria, sabia? Num lugar onde os ânimos estão exaltados, numa situação onde você não sabe quem está certo, quem está errado, quem que começou, principalmente quando acontece, né, gente, muitos acidentes por aí, em que envolve carro, moto, muita gente nervosa, um querendo pegar o outro na pancada. Gente, alguém tem que se calar, porque senão a situação fica pior, tá? Muitas vezes se deve calar para evitar conflito. Não quer dizer que você está consentindo coisa nenhuma. Cuidado com esse ditado. Parece um ditado bom, inofensivo, né? Mas por trás, dependendo da situação em que ele é usado, existe uma perversidade, tá bom? É bom se calar para evitar conflito. Outra coisa é quando a pessoa se cala. Ainda citando esse exemplo de briga, de acidente, em que todo mundo está nervoso discutindo, às vezes a integridade física de alguém pode estar sendo ameaçada ali naquele momento, né? Porque em muitos casos de briga, de desentendimento, pode ser entre família, entre vizinho, alguém pode estar, né, armado. Alguém pode estar com alguma coisa que pode destruir a integridade física do outro. Ou às vezes, no caso, não é integridade física. Às vezes é integridade moral. A pessoa acusar de coisas que não aconteceu, né? Falsidade, injúria, né? Às vezes pode ser um caso de racismo ou de preconceito racial. Gente, a integridade pode estar ameaçada daquelas pessoas. Ou física, ou a reputação, né? Às vezes tem casos que está envolvendo também criança. É necessário calar nesses momentos, tá bom? Porque muitas vezes a gente vê no mundo acontecer muita coisa feia aí, porque as pessoas não foram capazes de se calar. Elas quiseram dar uma de valentona. Não, quem cala consente, eu não estou consentindo, gente.
quando você está calando, nem sempre você está consentindo. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi levado, na presença de político, ele foi levado na presença de sacerdote, na presença da multidão. Teve momentos que Jesus se calou. Jesus sabia quando ele ia se posicionar nas palavras, porque ele sabia, gente, o peso que tem uma palavra. Uma palavra, gente, tem um peso enorme. Principalmente quando é dita na boca de uma pessoa nervosa. E quando está sendo ouvida por uma pessoa que está nervosa, numa briga, os ânimos exaltados, aquela palavra ali, gente, dita, ela pode ser um fogo numa palha, sai queimando, sai espalhando tudo, tá bom? Outro motivo pelo qual a pessoa se cala. Às vezes, no momento da confusão, as coisas estão confusas. Você não sabe quem está certo, quem está errado. Às vezes você chegou um pouco depois que a coisa já tinha acontecido, ou às vezes foi você que causou, ou a pessoa que causou. Tá tudo muito confuso. Quanto menos gente falar, melhor. E existe um momento certo que vai falar. Ah, Ana Maria, então todo mundo vai ficar calado igual múmia? Não. Às vezes aquele momento, gente, o momento de briga, de ânimo exaltado, é momento de se observar mais e falar pouco. Infelizmente, nós seres humanos somos fracos, somos frágeis. A boca da gente começa a disparar parecendo uma metralhadora, né? E tudo aquilo, gente, é computado, às vezes é registrado, né? Principalmente, outro momento em que você tem que prestar atenção quando você fala, você está perante um tribunal, você está perante um juiz, você está perante uma autoridade. Às vezes aconteceu ali um delito, alguma coisa, você não sabe quem que fez, quem que não fez, você só acha. E achismo, gente, nessa hora só atrapalha. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque quem cala não consente, não. Às vezes é um sinal de sabedoria. Tá bom? Outra coisa pelo qual a pessoa cala no momento que deve calar. O silêncio, gente, é ouro. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Eu não estou dizendo que você vai ficar em silêncio sempre, né? No momento certo, você pode apresentar as provas. Se você sabe o que aconteceu, você pode esperar que as pessoas estão mais calmas para conversar. Ou você vai conversar com as pessoas separadamente, né? Principalmente na empresa, né? Um lugar que acontece, né, gente, muito conflito. Né? Você que é patrão e de repente você viu que seu empregado está em conflito com outro e você acabou de chegar, não sabe o que aconteceu direito, não vá logo julgando, defendendo um lado e julgando o outro, porque você não sabe o que aconteceu. Às vezes aquela pessoa que chegou chorando, brigando, se queixando, pode ser que ela seja culpada, ou pode ser que ela não seja culpada, ela seja vítima. Até que você saiba de fato o que aconteceu, o silêncio é ouro. Você tem que chamar as pessoas para uma conversa. Se possível for, cada um separadamente. Depois junta todo mundo, né? Não é que você vai dar uma de juiz, de investigador, mas se você é patrão, você é dono de uma empresa, de um estabelecimento, você tem autoridade ali naquele local, ou você está ali como um líder, um encarregado de pessoas, né? Que é lugar onde acontece muito conflito, que é no ambiente de trabalho, né? Acontece tudo quanto é lugar conflito, né? Na rua, nas filas, na família, na faculdade, mas no ambiente de trabalho, um exemplo. Aquele ambiente ali que tá todo mundo brigando com todo mundo, você não sabe quem tá certo e quem tá errado. Como que você vai defender um lado? Só porque às vezes você gosta mais do que aquela pessoa? Ou porque tem gente chorando mais, dando uma mais de coitadinho? Não. Nesse momento o silêncio é ouro. Vai procurar saber o que aconteceu, se tem uma testemunha, para você não falar coisa que não deve, depois se arrepender. Gente, a palavra depois de dita é como um cavalo que se solta, né? Soltou, está solto. Depois que você falou a palavra, não adianta você querer remediar, consertar, construir. Falou, tá falado. E às vezes você pode estar falando num ambiente onde alguém está registrando, está gravando, está documentado. Então, gente, não é toda hora que você vai estar em silêncio. Vai ter hora que vai precisar falar, explicar, né? Colocar as razões na mesa. Mas naquele momento de conflito, gente, o silêncio é ouro, tá bom? Nem sempre quem cala consente. Eu já falei da integridade e para terminar, quem cala, gente, às vezes demonstra uma sabedoria muito grande. Às vezes a pessoa até tá com a razão. Às vezes a pessoa até sabe muita coisa, tem muita informação. Mas às vezes você tem que tomar cuidado quando você vai jogar uma informação que está envolvendo o nome de terceiros. Primeiro que você pode ser responsabilizado criminalmente, dependendo do grau, né, do que aconteceu.
Você não pode sair por aí soltando tudo que você sabe. Existe o lugar certo, existe a pessoa certa. De repente, o que você falar pode manchar a reputação de alguém e você ter problema com a justiça, né? Eu tô falando episódios que acontecem por aí. Ainda não é o momento de falar. E a pessoa que ela é sábia, que ela sabe conciliar as coisas, ela espera o momento certo, a hora certa, o local e até a maneira de falar também. Você tem que falar com conhecimento de causa. Ah, mas eu acho, fulano de tal me falou, fulano de tal é acima de qualquer suspeita. Pera lá. Às vezes essa pessoa que falou pra você é acima de qualquer suspeita. Às vezes é um amigo, é alguém que você gosta, mas às vezes a pessoa interpretou errado. E se a pessoa interpretou errado o que ela viu? E se a pessoa ela tem raiva daquela pessoa que está envolvida? Gente, tudo isso tem que ser pesado, tá bom? Quando tiver num conflito, numa situação, por mais que você seja uma pessoa que conheça muito, saiba muito, não vai soltando logo o que você sabe, não. Porque isso aí te complica. Tem muita gente que fica complicado na justiça porque fala o que não deve. Às vezes fica revelando segredo que não tem o direito de falar. Tem aquele ditado que diz, né? Que muitas vezes a pessoa com a própria língua ela cava a sepultura. Gente, esse ditado, ele tem uma sabedoria muito grande. Ele tem um grande ensinamento. E é uma realidade, né? Quantas pessoas hoje já não estão mais nesse mundo, já desviveu, né? Eu tenho que usar essa palavra aqui, eu nem sei se existe, mas aqui no YouTube você sabe, não pode usar aquela palavra lá que deveria usar. Muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas, porque a língua delas, não aguentou na boca. Falou o que devia, se comprometeu, a sua integridade física foi arriscada e às vezes compromete até a família também. Ela sai arrastando todo mundo, parece um rolo compressor. Coloca todo mundo no bolo. Às vezes pessoas que não tem nada a ver com conflito, com incidente. Gente, toma cuidado. Eu sei, eu não tô aqui ditando regra, dizendo que eu sou a pessoa mais sábia, né? Quantas vezes eu já errei na minha vida, quando eu tava falando muito, ou falando na hora errada, com a pessoa errada. Eu tive que aprender muita coisa. E hoje eu entendo, gente, que palavras não são simples palavras. Nós aprendemos isso desde criança, né? Ah, falar é fácil, falou por falar. Não, gente. As palavras revelam muito o que a pessoa tem por dentro. O quanto a pessoa sabe a respeito de uma coisa. O quanto o sentimento que está guardado dentro dela. Gente, palavra. Para de pensar que palavras são simples palavras. Ah, a pessoa falou na hora do nervosismo. Gente, pessoas que falam coisas, mesmo quando estão nervosas, ou muitas vezes quando estão alcoolizadas alguma coisa, elas revelam o que está dentro dela. Aquilo ali está dentro dela. Ela não falou por falar. Aquilo tem, gente, um fundo, tem uma origem. Pare de tratar as palavras como coisa comum. Se as palavras fossem coisa comum, sem importância, não existiria, né, os crimes que as pessoas falam contra a honra, né? Não existiria as punições quando a pessoa atenta contra a honra do outro, difamando coisas que não é para difamar. E hoje em dia, né, a palavra tem como ser comprovada, porque hoje em dia tem as redes sociais, tem o celular, tem o Instagram, né? Se você deixa uma mensagem, tem o WhatsApp, não tem como você dizer que a pessoa interpretou mal. Você toma muito cuidado com o que você fala. Eu já cometi muita incoerência, sabe, gente, falando. Creio que você também já foi. A gente sabe que a inconveniência é uma coisa inerente ao ser humano, mas a gente vai chegando a uma certa idade, a gente tem que começar a aprender, gente, e ter um pouco mais de maturidade em certas coisas e perceber que tem certas coisas que a gente fala que pode complicar a gente e as pessoas que estão próximas, tá bom? Quem cala, a gente nem sempre consente. Se você é essa pessoa que tem esse ditado na ponta da língua, né? Acha até bonito isso, acha que isso tá sendo veredito. Gente, nem sempre quem cala consente. E eu falei aqui vários motivos pelos quais muitas vezes uma pessoa cala. Tá bom? E essa pessoa às vezes tem que calar mesmo. Às vezes calar, gente, é sabedoria. Principalmente quando você não sabe quem tá certo e quem tá errado, representa que você é uma pessoa de grande sabedoria. Vai ter um momento de falar. Mas nem sempre quem cala consente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Compartilha aqui.
né? O que você entendeu, se já aconteceu algum rolo com você, alguma situação em que você achou que uma pessoa que calou consentia, isso deu problema. O que, que você achou do que eu falei, tá bom? Deixa seu like, compartilhe. Meu nome é Ana Maria, se inscreva no canal, comece a andar aqui comigo, porque eu tenho muitos vídeos de reflexão, de comportamento e que vai ajudar você, tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa tarde.